Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui de volta para nossa aula online de teatro musical, tá? Laurinha, soube que você tá doente, melhoras, tá certo? Espero que você esteja bem logo logo para poder se comunicar com a gente, tá certo? E quando tiver melhorzinha, vai assistindo os vídeos que estão aí no arquivo, tá certo? E Alicia, eu recebi o teu vídeo, tá certo? Eu adorei, vou falar sobre ele, tá bom? Aula passada, a gente entrou um pouco em contato com Stanislavski, né? Como ele nos ensinou a ser íntimo da personagem, né? A conhecer a personagem, né? Antes de interpretá-la. E com isso eu passei um exercício para vocês. Na verdade, passei um texto e passei um exercício. A Alicia me devolveu esse exercício e eu adorei. Ela interpretou uma personagem e nessa interpretação ela me respondeu várias das questões que eu passei, né? Ela criou uma personagem que é uma menina de 17 anos, que ela vive nessa situação atual do coronavírus de isolamento, o que tem tudo a ver com o texto que eu passei, né? Porque no texto a pessoa encontra-se numa situação de solidão e depois ela abandona essa situação de solidão. Então a Alicia, ela me respondeu várias dessas questões. Hoje eu vou fazer um exercício um pouquinho mais centrado, tá? Ele ainda gira em torno dessas questões, tá certo? Mas eu quero agora que a gente trabalhe menos interpretação e mais a questão em si. Por quê? Porque é importante pra gente, quando a gente pega o texto, antes de interpretar, a gente escrever a personagem, de fato conhecer ela antes de interpretar. Eu vou ler o texto que eu passei pra vocês e eu vou mostrar a vocês como eu criei essa personagem sem interpretar e escrevendo sobre ela, tá? Então, o exercício de hoje, parte 1, vai ser essa. A gente vai escrever cada pontozinho e vai apenas ler e tentar entender quem é essa pessoa. Vou ler o texto com vocês primeiro, tá certo? E aí vocês vão entender o que eu criei. Felicidão e solidade. Depois de um tempo convivendo diariamente com a solidão, a gente se acostuma. Eu me acostumei a passar o dia só, com minhas músicas, meus livros, minhas experiências culinárias, minha yoga caseira experimental e meu xadrez contra o computador. Me acostumei a ir ao cinema sozinha. Me acostumei a rir e a falar comigo mesma sem me importar que estejam me chamando de esquizofrênica. Mas depois de passarmos tantos bons momentos juntas, eu e a solidão, eu me tornei uma amiga ingrata. Eu não apenas a abandonei, como a troquei por sua maior rival, a felicidade. Deixei a solidão jogada às moscas e fui viver o bem-me-quer que alguma flor me reservou. Me sinto culpada por não me sentir culpada, mas não posso jamais negar o quanto a felicidade me tem sido uma ótima companheira. Deixo aqui, portanto, minhas sinceras desculpas à solidão, mas peço que não venha mais me ver. Descobri que somos diferentes demais e que nossa amizade foi apenas um engano. Então, a personagem que eu criei, eu respondi aquelas questões. Esse texto nos traz a ideia de que a pessoa vivia numa situação de solidão e isso mudou. A Alicia criou uma pessoa que está vivendo nessa situação de isolamento do coronavírus, ou seja, ela está isolada sozinha e algo aconteceu, provavelmente, né, Alicia? Que é o que a gente vai trabalhar hoje, para que isso mudasse. Eu não sei se você vai criar uma situação de a cura do coronavírus chegou e ela pôde sair de casa. Ela fugiu de casa, encontrou alguém. Não sei, tá? Você é que vai criar essa situação. Então, eu coloquei aqui no papelzinho, ó, todas as questões. Quem, onde, como, porquê. E eu escrevi. Antes de interpretar sobre a personagem que está falando esse texto que eu acabei de ler pra vocês. Ela que tá falando isso. Por que ela tá falando isso? Vamos ver. Quem? A minha personagem é assim. Não precisa interpretar, é só ler, tá? Tô lendo pra vocês
conhecerem a minha personagem e vocês vão ler pra eu conhecer a de vocês dessa forma. Quem? Uma mulher de 37 anos, estatura média, branca, alguns quilos acima do peso ideal, olhos azuis, sinais da idade começando a aparecer. Sempre foi alguém muito comunicativa em sua juventude, mas, no momento em que se encontra, não tinha muito com quem conversar e obrigou-se a se acostumar a ser calada, mais retraída. Era casada, mas seu marido não parava em casa, sempre trabalhando e viajando. Então ela se sentia muito só. Tentaram por anos ter um filho, mas não tiveram sucesso. Esse é o meu quem. Essa é a minha personagem. Ela, a que eu criei, está falando isso. A forma que uma personagem de 37 anos que se sente só porque o marido sempre viaja é diferente da forma que uma garota de 17 anos, a Alessandra, que a Alicia criou, fala. Elas falam de forma diferente esse texto. Por quê? Porque elas são pessoas diferentes, porque elas têm idades diferentes e o contexto é diferente, tá? Onde a minha personagem vive? Ela vive em Portugal, mas é uma brasileira que mora em Portugal, tá? Quando a minha personagem não está vivendo nessa situação do coronavírus, ela se sente só porque ela não tem ninguém ao lado dela, ela está morando em outro país e o marido dela trabalha muito, ela se sente só e até hoje não conseguiu ter um filho, então por isso ela se sente só. Foi em outubro de 2019, tá? Antes do corona, essa história. Como ela se sente nesse momento? Ela sente que finalmente não está só. Algo mudou, tá vendo? Afinal, há uma vida crescendo dentro dela. Tem com quem fazer planos, com quem conversar. Ela conversa com a barriga dela. E quando a bebê nascer, terá ainda mais companhia, tá? É como ela está se sentindo, com essa expectativa de não estar mais só e na verdade ela já se sente em companhia com a bebê, né? Ela já sente que tem alguém ali com ela. Por que ela está se sentindo assim? Porque inesperadamente ela se viu grávida. Então sua filha seria de agora em diante a companhia que estava faltando. Hoje ela se sente feliz como há muito tempo não sentia. Então, no exercício de hoje, antes da gente interpretar ele, porque a gente vai ter que chegar aqui, ó, dizer isso aqui na próxima semana. A gente vai dizer todo aquele texto sendo a personagem que a gente criou, tá? Antes da gente ir para essa etapa, eu quero que Alicia e Laura façam isso que eu fiz. Escrevam o quem e descreva ela todinha. Quem é essa pessoa, qual é a cor do cabelo dela, qual é a estatura dela, qual é a cor dos olhos, como ela se ela é comunicativa, se ela tinha muitos amigos, se ela não tinha, se ela tinha uma melhor amiga. Você pode dar vazão a isso. Onde você já colocou, não foi, Alicia? Laurinha, cria onde ela está. Quando a Alicia também já colocou, mas você escreve, tá? Pra ler tudo pra mim, como se fosse uma sinopse da tua personagem. Coloca quando, que vai ser agora nos dias atuais, o de Alicia. O de Laurinha, eu não sei o que Laurinha vai criar, tá, Laurinha? Pode ser, inclusive, uma velhinha que se sente só porque todo mundo já casou, né? E ela tá sozinha na casa dela. Não sei, tá certo? Como ela se sente, né? Você já falou como ela se sentia, que não aguentava mais ficar em casa, que tava se sentindo muito só e tal. E alguma coisa vai mudar, né? Que ela vai, no texto, deixar de ser companheira da solidão para ser companheira da felicidade. Então alguma coisa vai mudar. O que foi que aconteceu? Alicia, para tudo mudar. Aí você coloca, tudo mudou. Por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso. Então eu só quero que vocês leiam pra mim, tá? Essas questões todas e coloquem no papel. E guardem esse papel. Porque na próxima aula a gente vai trabalhar, ler este texto como se fosse a personagem que a gente criou, tá? Então, eu espero vocês lá. Próxima aula a gente continua, tá? Com esse exercício. E quando vocês escreverem essa sinopse, leiam ela, releiam ela. Tentem, de fato, conhecer essa personagem, porque terça-feira que vem, terça não, segunda eu acho. Eu acho que eu vou mandar esse vídeo pra vocês na segunda. Eu vou combinar direitinho no WhatsApp, tá bom? Segunda-feira a gente vai trabalhar
lendo esse texto como se fosse a personagem, tá bom? E eu vou falar um pouquinho mais de Stanislavski pra vocês próxima aula. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!